E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para falar um pouquinho das últimas notícias do São Paulo, trazer todo um contexto, o que está acontecendo, né? Fazer um resumão dessa última semana. E olha, ô semaninha para acontecer coisa bastante caótica essa semana de maneira geral, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira, comecinho da tarde. Mas que semana caótica, né? Que semana maluca do São Paulo. Então vou trazer as principais notícias aqui, falar um pouco do escândalo dos camarotes, falar do Diego Fernandes, da reunião de planejamento, das negociações que o São Paulo tá tendo, né? Quem vai chegar, quem vai embora, enfim, vou dar um panorama geral sobre tudo isso. E se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar uma moral, de curtir, de se inscrever aí no canal. Estamos com a meta de bater 700 ainda esse ano. Dá uma força aí para nós chegar nesses 700 inscritos ainda esse ano. Vamos ver se é possível. E também, né, quando você curte, você ajuda a dizer que o vídeo é relevante para o YouTube. Então dá essa moral aí, beleza? Vamos lá, já gravei alguns vídeos curtos, né, falando dos escândalos, principalmente, que aconteceram, mas eu vou trazer uma versão mais resumida e dar minha opinião aqui de uma maneira mais solta, não um vídeo roteirizado, tá? Começando pela bomba que apareceu aí na semana sobre o escândalo dos camarotes, né? Acho que é simplesmente patético tudo o que aconteceu. A ex-mulher do Casares e um dos braços direito dele, que já estava envolvido com polêmica lá em 2015, tá vendendo ingresso de um camarote que não é para vender ingresso, que foi fornecido pelo Carlo Magno, né? Que é é o CEO do São Paulo, né? Que o Casares criou esse cargo aí para ele. É um dos braços direitos do Casares também, num camarote que fica em frente à sala da presidência. Enfim, é tudo muito estranho tudo isso que aconteceu e claramente pelos áudios ali eles vamos ver a investigação certinho. Vou tomar cuidado aqui que eu falo para não tomar um processinho, mas, ao que tudo indica, eles realmente levaram vantagem sobre venda clandestina de ingresso. Teve uma terceira aí, que é a tal de Adriana, que era amiga da Mara ali, ex do Casares, que vendia os ingressos, quis entrar com um processo no São Paulo, foi coagida para tirar o ingresso, para tirar esse processo, para não dar nenhum problema. E no fim das contas é uma patifaria, né? O que eu tenho para falar aqui é que é, até pela entrevista do próprio Carlo Magno, ele deu a entender que ele descobriu que realmente estavam vendendo, o que ele fez foi parar de fornecer o camarote, mas não tomou nenhuma atitude para tirar esses caras de lá. Cara, se estão roubando, claramente, né? Roubando, não vou usar essa palavra, né? Mas se estão com atitudes suspeitas sobre o São Paulo, tem que tirar essas pessoas de dentro do São Paulo, cara. Você não pode ser complacente. E se o Carlo Magno estava sabendo, muito provavelmente o Casares estava sabendo, e nada foi feito. E na reunião que teve, eles estão afastados e participaram da reunião de planejamento, participaram de reunião de conselho. É inacreditável o que de fato está acontecendo numa reunião que iam tratar esse assunto. É inacreditável que esses dois ainda, que foi o Schwartzman, né, e a Amara, ainda estejam participando dessas reuniões. Não faz sentido nenhum. É bizarro esse escândalo. Depois disso, teve o escândalo das canetas emagrecedoras, né? O Monjaro, que já tinha sido divulgado, que tinha acontecido, que tinha rompido ali na questão do departamento médico. Toda essa questão de. O departamento médico estava bem divergente com o uso de caneta emagrecedora para atleta, o que é um completo absurdo, tá? Novamente, falei no meu vídeo sobre o Monjaro, mas eu não tô falando de algo que eu não sei, tá? Eu tô fazendo jornalismo, porque eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, tenho aqui meu canal, tenho minhas redes sociais aí que eu tô falando bastante sobre São Paulo e sobre futebol de uma maneira geral. Porém, eu sou formado em farmácia, eu sou farmacêutico, e eu sei do que eu tô falando então, tá? Eu tô falando de um medicamento, que é o Monjaro, que, cara, fornecer essa merda pra atleta profissional é de um nível de imbecilidade gigantesco, tá? E aí eu tinha falado que poderia ser ou imbecilidade que talvez fosse, ou um mau caratismo. E aparentemente teve um pouco dos dois, né? Porque o Monjaro foi comprado com um revendedor que não tem autorização para vender no Brasil, ou seja, o Monjaro que estava sendo vendido para os atletas era ilegal, num preço mais caro do que o que de fato era para ter sido comercializado. Então tem muita atividade suspeita nesse Monjaro aí também. Felizmente, pelo menos, né, esse nutrólogo foi demitido do São Paulo, foi embora do São Paulo, que era o mínimo que devia ter acontecido já assim que ele recomendou Monjaro, porque é bizarro isso, bizarro, bizarro. Não tem uma justificativa, não tem um nada que diga que isso que faça sentido você aplicar isso para atletas de alto desempenho. Você causa fraqueza no atleta, você causa perda de massa magra, você pode aumentar o risco de lesão. Então, assim, bizarro, bizarro. Que bom que ele tá fora do São Paulo, pelo menos, né? Então teve esse caso do Monjaro também.
A reunião de planejamento que foi ontem, vou deixar o Diego Fernandes ali para falar no final. Reunião de planejamento, parece que foi bem tumultuada, vazou ali questão de tretas lá dentro, de gente apontando na cara do Casares, falando para ele renunciar, que se ele renunciasse ia ser menos pior do que o impeachment que vai acontecer. Então, ameaçando o Casares, aparentemente, pelas fontes que divulgaram aí, o Casares bem abatido, quase não falou nada durante a reunião, só baixou a cabeça. E é o que tem que acontecer mesmo, tem que abaixar a cabeça e calar a boca. E se ele fosse mais corajoso e tivesse um pouquinho de amor pelo São Paulo, ele já tinha renunciado, né? Então, parece que teve muita treta. Além disso, a torcida, parte da organizada foi protestar lá também, na frente do CT. Teve que ser contida pela polícia, porque a torcida queria invadir. Enfim, muito caos também nessa reunião de planejamento. Vazaram alguns valores da reunião de planejamento, né? Como uma festa junina que ia custar 3,5 milhões. É brincadeira, né? Que festona junina, né? Iam ressuscitar o Luiz Gonzaga pra tocar na festa junina. Iam. É bizarro, né? Iam fazer. O que iam fazer com 3,5 milhões numa festa junina é brincadeira, né? Assim, é de um nível que não é possível, né? Aí falta dinheiro, aí o superávit é de 30 milhões, sendo que você gastou 10% desse valor com uma festa junina. É inacreditável. Mas teve toda essa reunião de planejamento que deu muita treta. Vamos ver o que vai acontecer. Estão divulgando coisas de que o Casares assinou um orçamento pro futebol que é muito abaixo do que é necessário. E aí já entra no papo do Diego Fernandes também, tá? Me preocupa muito, 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 tá? Agora sem muitas meias palavras, porque aqui eu vou falar de uma maneira mais tranquila e meu YouTube tem um alcance menor. Então, pra quem é inscrito aqui, vai ouvir o que eu tenho pra falar do Diego Fernandes. O Diego Fernandes, pra mim, ele tá se aproveitando, é uma opinião minha, tá? Mas ele tá se aproveitando da carência do São Paulo, do torcedor são paulino, da expectativa que a gente tem pra uma mudança, da esperança, de olhar pra uma luz no fim do túnel, pra angariar seguidor, pra angariar dinheiro, porque querendo ou não, hoje quem tem seguidor ganha dinheiro. Com as duas últimas publicações que ele fez sobre o São Paulo, uma com o Ronaldinho Gaúcho e a que ele fez o vídeo ali de 2 minutos, ele ganhou mais de 50 mil seguidores só com essas duas publicações. E não é que 50 mil seguidores, ele tem 5 milhões de seguidores, então 50 mil nem faz diferença. Não, ele tem 200 mil seguidores. Agora ele tem 200 e poucos mil seguidores aí. E 50 desses 200 mil ele ganhou com essas duas últimas publicações. E ele tem uma empresa que fornece consultoria e serviços para jogadores de futebol. Então, quanto mais ele tiver o nome dele atrelado no meio do futebol, é útil para ele, é importante para ele, porque a empresa dele é justamente consultoria financeira para atleta. Ele tem atletas ali como o Vinícius Júnior, como o Neymar no portfólio ali da empresa dele, mas quanto mais atletas que tem muita grana entrarem ali para ele fazer a gestão financeira, mais dinheiro no bolso dele. Então, esse marketing gratuito aí que infelizmente o São Paulo e os torcedores estão fazendo para ele, eu não sei não. E esse cara, como eu já disse aqui anteriormente, ele elogiou o Casares em 2024, elogiou novamente o Casares esse ano. Em 2024, a foto que ele posta com o Casares e com o Raí, chamando ele de grandes ídolos e grandes nomes da história do São Paulo, é patético, patético. O Casares assinar esse orçamento abaixo do futebol pode ser, e também querer, né, diminuir ali a quantidade de conselheiros que precisa para o clube virar SAF. Dão indicativos de que ele quer que o clube vire SAF. Por que o Casares é interessado no clube virar SAF agora do nada? Por que, sendo que o Diego Fernandes está querendo que o clube vire SAF também? Qual que é a ligação disso tudo? Ele gosta muito do Casares, tem uma relação próxima com o Casares. Qual que é a ligação disso tudo, sabe? Eu não quero acusar nada aqui, porque eu não tenho prova alguma disso, então eu não vou fazer nenhuma acusação. Mas será que o São Paulo vira SAF e tem uma proximidade do Diego Fernandes? Será que não existe uma potencial chance do Casares virar CEO dessa SAF? Pra mim é bastante preocupante essa situação toda, tá? Do Diego Fernandes agariando seguidor, basicamente, e aproveitando do hype que ele tá ganhando em cima do São Paulo pra angariar seguidor e, por consequência, vender mais produtos da empresa dele. E esse anúncio que ele fez, que assim, ele ficou um mês falando que dia 16/12 ele ia ter uma ótima notícia pros torcedores do São Paulo. Aí a ótima notícia é um vídeo de 2 minutos que ele anuncia um negócio pra abril, sabe? Tipo, que ótima notícia que é essa, meu rei? É um vídeo de 2 minutos a sua ótima notícia? Que é só uma reunião que vai ter em abril, que você ainda nem confirmou se as pessoas do São Paulo vão participar efetivamente dessa reunião. Tipo, cara, não, assim, ele não me convence. Tá estranha essa história do Diego Fernandes. Sendo muito honesto com vocês, rapaziada, o São Paulo tem que se preocupar com o torcedor e quem vai mudar alguma coisa dentro do São Paulo são os torcedores, tá? Eu acredito muito nisso, é a pressão dos torcedores no clube, exigindo mudanças, porque quem manda no clube, de fato, é o torcedor. Eu vejo que os dois clubes que a gente tem como referência hoje no Brasil,
que é Flamengo e Palmeiras, a gente precisa encarar isso que é uma realidade. São os 2 clubes que brigam por título todo santo ano, que chegam em final de Libertadores aí, quase todo ano, que estão na briga, quando não chega, chega em semifinal. Todo ano é eles que brigam por brasileiro, todo ano é os mesmos caras. Eles são exemplo em gestão. Eles não são clubes em empresa, eles não são SAFs. Eu não acho que a alternativa para o São Paulo é virar SAF. Clubes que têm uma receita menor, eu até entendo a questão de virar SAF, mas se a gente for olhar até para SAFs do Brasil, tá? A gente vai falar aí de Vasco como SAF. A SAF do Vasco, eles tiveram que retomar o controle do clube porque a 777 iria acabar com o Vasco, basicamente. Red Bull, beleza. Pro Bragantino, igual eu falei, talvez faça sentido, porque era um time que não brigava por nada. Por Bahia, que era um time que não brigava por nada, começa a ir pra uma pré-Libertadores, é útil. Mas o que eu quero pro São Paulo é voltar a ser campeão mundial. Eu não quero, o São Paulo precisa virar SAF pra voltar pra Libertadores. Voltar pra Libertadores que se foda, meu rei. A gente consegue ir pra Libertadores e quartas de final com essa bosta dessa gestão que a gente tá. Imagina com uma gestão boa, eu quero voltar a ser campeão da Libertadores. E eu acho que uma SAF, de maneira geral, no Brasil, a única que se pode falar que deu um pouquinho mais certo, que conseguiu títulos, foi a do Botafogo, e o Textor tá sendo investigado por um monte de coisa ilegal. Então, assim, é complicadíssimo, e a SAF do Botafogo já caiu novamente esse ano, já deu uma segurada, as contratações já não foram aquelas excelentes contratações de 2024, então a gente tem que tomar cuidado com esse papo de SAF, não é assim que funciona, não é virar SAF e vira magia. A gente vai precisar de uma boa gestão sendo SAF ou não sendo SAF. E por que não testar uma boa gestão primeiro sem ser SAF, sabe? SAF tem que ser a última alternativa, porque depois não tem mais como recuperar. Depois que você vendeu o clube passa a ter um dono e o dono vai fazer o que quiser com esse clube. A não ser que aconteça o que aconteceu no Vasco, que passe por uma questão judicial para recuperar a SAF, não tem recuperação. O São Paulo precisa se inspirar, na minha concepção, em Flamengo e Palmeiras. O que eles fizeram foi ter uma excelente gestão. E eu falei no meu vídeo curto, vou falar aqui no vídeo longo também. Diego Fernandes, se tu quiser, meu rei, ajudar o São Paulo, igual você tá falando toda vez, não, eu vou ajudar, eu vou tirar o São Paulo dessa, eu vou... Cara, tem um monte de coisa pra você fazer, mano. Tipo, emprestar dinheiro com juros baixos. Pô, legal pra caramba, você não quer ajudar? O intuito não é ajudar? Então empresta dinheiro com juros baixos, investe em infraestrutura no São Paulo, investe na... Você viu que tá chovendo dentro do CT, né? Pô, faz uma parceria pra colocar o logo da sua empresa, para os atletas que subirem da base já entrarem na sua empresa, sei lá. Eu não sou empresário aqui para pensar em que potencial parceria, mas faz algum estudo aí, traz algum jogador, que esse jogador, ao trazer para o São Paulo, ele tem a obrigação ali de fazer de ter a gestão financeira pela sua empresa, sei lá. Mas ajudar o São Paulo, você consegue ajudar de outras formas. Não precisa. Na verdade, você consegue ajudar, né? Porque até agora ele não ajudou em nada. Vamos ser honestos? Diego Fernandes não ajudou em absolutamente nada. Então, se quer ajudar, tem muitas, muitas maneiras de ajudar. Ah, mas ele não quer ajudar porque o Casares está lá. Mentira, porque ele está próximo do Casares. Isso é mentira, isso é uma falácia. Não é que ele não quer ajudar porque o Casares está lá. Isso é mentira, mentira, porque ele já cansou de elogiar o Casares. Já cansou de elogiar o Casares. Ele não ajuda porque ele não quer. Tá? Essa é a verdade por enquanto. Se isso mudar, espero muito que ele ajude o São Paulo no futuro, que ele seja a galinha dos ovos de ouro do São Paulo, que ele seja o salvador da pátria. Realmente espero que isso aconteça. Mas hoje não é o que mostra, tá? Hoje o que aparece é que ele não quer mudar nada do que tá lá dentro, que ele quer fazer parte. Então, complicado, abra um olho, tá? Nenhuma esmola muito alta é de graça, viu? Então toma cuidado aí, rapaziada. Abre o olho para Diego Fernandes. Abre o olho para todo mundo. É complicado esse mundo corporativo aí. E esse ponto aí. Até agora não fez nada e até abril aparentemente não vai fazer. Em abril vai ter uma reunião. Então, bom, de questões extras do futebol, acho que eu abracei todos os escândalos que aconteceram aí durante essas semanas, esses absurdos, né, que aconteceram durante essa última semana aí. Os camarotes, Diego Fernandes, reunião de planejamento e Monjaro. Acho que deu para abordar um pouquinho e falar a minha opinião disso tudo. Que bom que tá acontecendo isso pós-temporada, sendo muito honesto, porque se isso acontece no meio da temporada, eu acho que isso ia afetar os jogadores, ia afetar a comissão técnica e a gente, olha, ia brigar legal para não cair, tá? Então que bom que isso tá acontecendo entre as temporadas, que pelo menos a gente tenta varrer essa sujeira para baixo do tapete ali por um tempo, para pelo menos começar a temporada, tentar jogar os lixos para fora, o máximo de lixo para fora que der, e o que não der a gente tenta colocar embaixo do tapete para começar a temporada meio que resetado, porque olha, foi feia, tá feia a situação nesse fim de ano de São Paulo. E falando em situação feia, falando nesse fim de ano, vamos falar agora um pouquinho de futebol, né?
Porque o São Paulo ainda é um São Paulo Futebol Clube, né? Ainda é um clube de futebol. Então vamos tentar falar um pouquinho de futebol. Vamos falar de negociações, tá? Seja saídas, sejam entradas. De negociações, eu falei no vídeo prévio aqui das potenciais negociações que estavam acontecendo. É, uma negociação nova que surgiu, que eu não falei no último vídeo, né? Nessa última semana, foi a do Danielzinho, que encaminhou bem, né, a sua vinda para o São Paulo. O São Paulo está acertando os termos finais ali com o próprio atleta. O Mirassol até tentou convenceu o Danielzinho de ficar, mas aparentemente a proposta do São Paulo foi melhor. Ele vai ganhar uma graninha boa, aparentemente, no São Paulo. E minha opinião sobre o Danielzinho, né? Um atleta de 31 anos que fez um excelente brasileiro pelo Mirassol, assim como o Mirassol fez um excelente brasileiro, o Danielzinho fez um excelente brasileiro. Mal comparando, tá? Ele me lembra características parecidas de Marcos Antônio, porém com um pouquinho mais de pegada defensiva. Ele foi muitas e muitas partidas o motorzinho do Mirassol, o cara que fez o Mirassol jogar, que recolhia o passe ali atrás, pegava a bola ali atrás, tocava e aparecia um pouco mais na frente. Falaram até, nossa, é preocupante, porque o cara não tem gol. Pô, até o Marcos Antônio também não tem gol, sabe? E o Marcos Antônio, acho que ninguém discute sobre a importância dele hoje no São Paulo. Ele é um cara que faz o meio-campo jogar. E o principal do Danielzinho, que apesar dele ter 31 anos, ele foi um jogador que só perdeu 2 jogos do Mirassol na temporada, cara. Isso pra mim é o que mais importa, é um atleta saudável. É um atleta que vai jogar pelo menos 50, 60 partidas na temporada. Isso é o que o São Paulo mais precisa no momento. A gente precisa ser honesto aqui. O São Paulo precisa de jogadores saudáveis. Isso é o que mais importa. O São Paulo sofreu muito com lesão. O próprio Marcos Antônio é um jogador que não jogou alguns jogos da temporada. Às vezes o Danielzinho vindo do banco, ajudando. Eu acho que o Danielzinho tem até capacidade de brigar por essa posição de titular, tá? Mas eu acho que é um jogador versátil, que pode jogar um pouquinho mais pra frente, pode jogar um pouquinho mais pra trás. No meio campo ele faz praticamente tudo. Ele é um motorzinho, é um cara que corre bem e que, novamente, né, fez o meio-campo do Mirassol jogar e o principal pra mim é um cara saudável. Eu acho que o São Paulo acerta em cheio nessa contratação, tá? Boa contratação do São Paulo. Quando é pra criticar, a gente critica, mas aqui o Danielzinho, obviamente, pode chegar ano que vem, não jogar nada, machucar no primeiro jogo, ficar fora do resto da temporada e aí tudo que eu falei vai por água abaixo. Mas eu não quero ser engenheiro de obra pronta, né? Quero analisar pelo que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje, eu acho que o São Paulo tá fazendo uma baita contratação trazendo o Danielzinho, tá? Acho que vai ajudar muito. É um atleta que vai ter 2 anos de contrato, com potencial renovação de mais 1 ano a cumprir as metas aí. Então acho que o São Paulo faz um bom contrato, 2 anos, ele vai até os 33, ainda vai estar em condição de jogar mais um até os 34. A depender de como tiver, a gente vê se vale a pena renovar ou não. Enfim, acho que foi uma boa contratação. É uma contratação, eu digo que é a contratação para o São Paulo utilizar, né? Então, pensando em potencial de revenda, isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir vender um atleta de 32, 33 anos daqui 2, 3 anos. Então, para o São Paulo utilizar de fato, mas pelo menos um atleta saudável, que vai ter capacidade de jogar aí 50, 60 jogos na temporada. Eu acho que isso é muito útil para o São Paulo ano que vem, principalmente, né, pensando que vai ter uma pausa grande para a Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo esse ano tem uma semaninha a mais praticamente, por conta, tem meia semana a mais, vai, principalmente por conta da quantidade de times, né, que aumentou para 48. Então, isso apertou o calendário. Então, o Campeonato Brasileiro começa já em janeiro, o Campeonato Paulista começa já dia 11. Dia 11 já tem jogos do Paulista. Então, assim, calendário mais apertado, a gente vai precisar de elenco e vai precisar de atletas saudáveis. Para mim, boa, caso se concretize, né, boa contratação do Danielzinho. Outra boa contratação que o São Paulo pode fazer, que eu já trouxe aqui também, é a do Gaston Ávila, tá? O São Paulo já tá negociando com o Ajax, aparentemente já tá tudo certo entre São Paulo e o Gaston, né? Que era um atleta do Fortaleza. Tava emprestado pro Ajax, ainda tem contrato com o Ajax, e aparentemente o São Paulo vai conseguir um empréstimo com opção de compra com o Gaston Ávila. Então tá negociando ali as partes finais também. Já tá na mão do Ajax, tá esperando um retorno do Ajax sobre esse empréstimo. É um atleta que aí sim é novo e tem potencial de revenda. É um atleta de 24 anos, canhoto, é um bom zagueiro. O Ajax na época pagou 12 milhões de euros pela contratação do Gaston Ávila. Então para mim é uma boa contratação. O único ponto de atenção é que ele lesionou o joelho, né? Ele teve uma lesão no joelho e por isso que o Ajax não ficou com ele. Ele ficou praticamente 1 ano sem jogar aí, porque ele rompeu. Teve a mesma lesão do Caleri e Rian Francisco ali, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. E aí acaba que ele ficou uma temporada fora e o Ajax decidiu emprestar na hora que ele voltasse para pegar ritmo. Então acabou emprestando para o Fortaleza e agora, se tudo der certo, ele vai vir para o São Paulo. É um atleta jovem,
Jogou, fez boas partidas pelo Fortaleza, jogou uma quantidade de jogos bem ok ano passado. É que ele não era titular absolutíssimo do Fortaleza na maioria dos jogos, porque ele é um zagueiro canhoto que ele é relativamente pequeno para zagueiro, tem 1,80 e pouquinho. Mas na nossa condição de jogar com 3 zagueiros, eu acho que vai ser peça muito importante, vai ajudar bastante, porque zagueiro ali pela esquerda, canhoto, hoje a gente tem só o Sabino. Então, Gaston Ávila para mim pode ajudar bastante o São Paulo, e era um pedido do Crespo, tá? Gaston Ávila. Então acho que pode ser uma boa contratação caso também se concretize. O único ponto de asterisco é essa lesão que ele teve no joelho, esperamos que ele não tenha mais nenhuma lesão grave. Outro ponto menos traumático também, pra gente depois entrar na troca com o Botafogo, que eu acho que é o mais complexo e que tá desenrolando. Nesse exato momento acabou de sair notícias que estão se encaminhando, mas ainda não saiu o que tá. Então vamos falar primeiro da troca com o River, que já foi confirmado. Galopo fica no River, Enzo e Tapia ficam no São Paulo. Então ainda não foi confirmado pelo São Paulo efetivamente, mas a imprensa já confirmou, já deu isso como 100% de certeza. Tá tudo certo entre São Paulo e River. Honestamente, o que eu penso sobre o Galopo especificamente, é que a gente fez um investimento altíssimo no Galopo, comprou um cara que, porra, investiu muita grana, infelizmente ele rompeu o ligamento, e depois de romper o ligamento, ele teve até antes de romper o ligamento, ele teve até um período legal no São Paulo, mas foi um período jogando como atacante. E ele não é atacante, ele é meio campo, né? Ele joga ali nessa mesma posição de Bobadilha, nessa mesma posição de Marcos Antônio, nessa mesma posição de Danielzinho agora, nessa mesma posição que o Alisson que joga ali também, não sei se o Alisson vai continuar no São Paulo, mas é nessa mesma posição ali que faz que não marca tanto assim, não é aquele cão de guarda, mas joga ali no meio-campo, ajudando na marcação e ajudando a construir. E honestamente, eu acho que a gente tem melhores nomes. Eu acho que faz sentido, principalmente pelo Enzo, essa troca do São Paulo. Entendo que foi um investimento alto, no Galopo, e a gente poderia ter recuperado isso de alguma forma. Porém, com a bola que o Galopo tá jogando, até no próprio River, né? Que o River fez uma campanha ruim, com o Galopo não jogando tão bem assim. Então, é um jogador que talvez a gente não conseguisse recuperar o investimento. E eu acho que o Enzo vai ser nosso lateral titular ano que vem, né? Eu acho que o Nicolas vai começar a ganhar minutagem, até porque ele fez uma excelente Copa do Brasil agora novamente. Ele fez um excelente ano na base novamente. Acho que ele tem tudo para jogar uma boa copinha, subir profissional e começar a ganhar minutagem. Mas essa preparação do Nicolas, né, acho que tende a ser gradual, e o Enzo vai ser peça importantíssima na minha concepção, até porque o Wendel não cansa de ficar machucado. Então, acho que o Enzo tinha que ficar, o São Paulo precisava dar um jeito do Enzo ficar, e se é o Galopo ir embora, tá tudo bem. E o Tapia é aquele brigador, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu acho o Tapia limitado, ruim de bola, tá? Mas ele é brigador, ele briga, ele corre, ele tenta, ele dá uns chute, ele corre pra caceta. Tipo, é um atleta dedicado e que, querendo ou não tem histórico de lesão também. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai voltar nossos centroavantes, né? Mas vão voltar todos. O que me incomoda do Tapia é só isso. O Tapia talvez tenha que jogar em outras posições. Talvez até junto, em alguns momentos, com um desses atacantes, né? Mas Caleri, Rian Francisco e André Silva, tecnicamente, são melhores que o Tapia. Pode ser que o André Silva brigue menos, tá? Na questão de ser brigador. O André Silva não é tão brigador quanto o Tapia, então a depender do jogo específico, o Tapia seja uma opção melhor do que o André Silva. E também do que até o Rian Francisco. Porém, tecnicamente, os três são melhores, então acho que o Tapia acaba ficando porque ajudou bastante nesse fim de ano e é um jogador brigador. Mas eu não acho que o Tapia vai ser titular e nem a primeira opção no banco. Acho que o Tapia vai comer bastante banco no ano que vem. Vai ver pouco campo, tá? Então, eu acho que principalmente essa troca do Galopo vale muito mais a pena pelo Enzo do que pelo próprio Tapia. E vamos lá para troca com o Botafogo, né? Troca com o Botafogo, acho que cara, tá surgindo muitas e muitas e muitas opiniões totalmente diversas entre os torcedores são paulinos, e eu vou dar aqui meus 2 centavos, vou dar a minha opinião também. Primeiro de tudo, eu já tinha opinado sobre o Ferrarese, né? O Botafogo já tinha demonstrado interesse no Ferrarese, e o que eu falei sobre o Ferrarese se o São Paulo for negociar o Ferrarese, tem que, no mínimo, lucrar sobre o investimento que fez. E o São Paulo pagou ali na casa de 20 milhões e alguma coisinha de reais no Ferrarese. Ao que tudo está encaminhando dessa negociação do São Paulo com o Ferrarese com o Botafogo, que ao que parece é o que mais está adiantado, o São Paulo vai emprestar ele para o Botafogo com uma opção de compra de 5 milhões de euros, que vai dar aí na casa dos 30 e poucos milhões de reais. Acho que empréstimo é a melhor solução? Não, não acho. Acho que tinha que vender direto e fazer caixa.
Acho que essa seria a melhor solução para São Paulo. Vende esse cara. Faz o Botafogo pagar agora os 5 milhões. Mas São Paulo não tem poder de barganha com ninguém, né? Não tem força na diretoria, não tem nada. E eu acho que o São Paulo também tá tentando trazer jogadores do Botafogo. Para isso, como tá tentando trazer jogadores do Botafogo, São Paulo acho que tá negociando um empréstimo, pelo menos o passe fixado do Ferrarese tá acima do que o São Paulo pagou. Então, essa é a menos mal das notícias aí. Mas o Ferrarese eu não acho ele peça fundamental no elenco. Nossa, se saiu o Ferrarese ferrou, nossa zaga vai pro saco, não tem mais o que fazer. Não, eu acho que talvez se ele ficasse, ele seria o titular ali pela direita. Eu acho ele tem um físico melhor do que o Tolói, né? Que talvez seja quem vai jogar por ali. Ou a depender do que aconteça com o Sabino, Gaston Ávila, pode ser que o Alan Franco comece a jogar mais ali também. Então pode ser que até pensando em utilizar o Alan Franco mais pela direita, pode ser que por isso que esteja negociando o Ferrarese. Mas, enfim, é, trazendo o Gaston Ávila, a gente fica com 2 zagueiros canhotos pela esquerda, ficando ali colocando o Alan Franco pela direita, a gente fica com Alan Franco e Tolói pela direita. Na sobra, isso é o único que me incomoda, que fica só o Arboleda. O Arboleda faz muito bem essa função, mas o único que tem essa característica da sobra é de fato o Arboleda. Acho que pode treinar um pouco mais o Tolói para fazer essa sobra também, que ele já é um zagueiro mais experiente, né? E ali na sobra você não precisa correr tanto assim. Então, enfim, é a única coisa que me incomoda. Mas aí talvez faça sentido a saída do Ferrarese. Eu não sou totalmente hater dessa saída do Ferrarese, tá? Pra mim tá ok essa saída do Ferrarese. E aí nessa troca começou a se envolver mais nomes, né? Que aí entra todas as polêmicas. Os 2 nomes que o Botafogo querem além do Ferrarese, que o Botafogo quer além do Ferrarese, é Rodriguinho e Pablo Maia, tá? Já dou minha opinião sobre esses 2. E o São Paulo, aparentemente o Botafogo deu uma lista ali pro São Paulo escolher, que essa lista não agradou muito ao São Paulo. Mas o São Paulo fez algumas investidas ali, falou, ó, quem a gente quer é Vitinho, primeiro ponto ali foi Vitinho, Savarino e Marlon Freitas. Cara, se você me falar, olha, eles vão dar Vitinho, Savarino e Marlon Freitas, e vocês vão ficar, o São Paulo vai dar Pablo Maia, Rodriguinho e Ferrarese, eu assino na hora, tá? Assino na hora, na hora, na hora. Mas eu duvido que é o que vai acontecer, porque o São Paulo é fraco de negociação. A gente sabe muito bem disso. Então eu duvido que isso, no fim das contas, é o que vai acontecer. Porém, se fosse essa negociação, eu toparia. E por que eu toparia? Tá explicando. Ferrarese já destrinchei aqui, já falei um monte. Pablo Maia é um jogador que infelizmente tá lesionando bastante. Era um baita potencial, foi divulgado como um dos melhores, um dos volantes com maior potencial do futebol mundial. Porém, ele teve lesões sérias, vem tendo lesões musculares, ele vem tendo uma série de problemas, e essa temporada, pra mim, do Pablo Maia foi uma temporada muito abaixo, tá? Muito abaixo mesmo. O Pablo Maia não fez uma boa temporada, ele foi mal em diversos jogos. O jogo contra o Corinthians, no gol do Memphis, ele que entrega a rapadura. Teve o jogo que ele faz merda também, no jogo contra a LDU, o segundo gol da LDU tem culpa do Pablo Maia. Pablo Maia foi peça, assim, que esse ano foi doído o ano do Pablo Maia. Foi abaixo, muito abaixo. Eu entendo que o torcedor que fala que o Pablo Maia é novo, que a gente precisava pensar em. Pô, a gente precisa pensar em recuperar o futebol e etc, etc. Mas, cara, é complicado você tentar recuperar futebol de jogador, sendo que você pode fazer um negócio que às vezes pro momento é mais vantajoso. O Pablo Maia já faz 2 temporadas aí, que não. A temporada de 24 dele não foi boa e a temporada de 25 do Pablo Maia não foi boa. Tudo bem que teve lesões que atrapalharam essa sequência de temporada, né? Mas a última temporada boa do Pablo Maia foi em 2023. Foi naquela dupla com o Alisson ali que os dois realmente jogaram muita bola, mas de lá pra cá os dois caíram muito de produção, mas muito mesmo. Então, o que me preocupa só da saída do Pablo Maia é que a gente fica sem o volante, o volante marcador. A gente fica sem esse nome no elenco. Tem o Luan, mas o Luan aparentemente não faz parte dos planos do São Paulo. O São Paulo vai se desfazer. O Luiz Gustavo já não vai renovar. Então a gente fica sem esse volante marcador. Que pode ser que o São Paulo esteja preparando aí pro Hugo da base talvez ser esse cara. Mas não sei se já colocar o moleque na fogueira depois de lesão seria uma boa ideia. Mas, enfim, a única parte que me preocupa do Pablo Maia é essa. Mas eu envolveria sim o Pablo Maia em negociação desde que fosse vantajoso pro São Paulo, porque o Pablo Maia vem de 2 temporadas ruins com um histórico de lesão. Então eu envolveria sim o Pablo Maia em negociação. E o Rodriguinho, cara, quanto tempo o Rodriguinho tá no São Paulo? Ele teve uma sequência boa de jogos ali, que foram 5, 6 jogos. E só, sabe? Só é muito pouco pra um moleque que a gente viu tanto potencial, sabe? O Rodriguinho tá começando a me lembrar um pouco o Igor Gomes, que tinha alguns lampejos de bons jogos e depois era jogo ruim, era jogo que entrava dormindo, jogo que entrava errando passe. Cara, o Rodriguinho teve a sequência de bons jogos, aí ele ficou um tempinho fora, quando ele voltou, ele fez jogos ruins novamente, e aí depois teve bronquite e se afastou, né? Então, o Rodriguinho pra mim é peça dispensável no São Paulo, tá? Dispensável. Dispensável que eu digo assim,
que dá pra negociar também. Então eu não acho que esses 3 nomes do São Paulo sejam inegociáveis, acho que são bons nomes pra colocar na mesa, só que o problema é quem vem. E quem aparentemente tá nessa conversa de vir de fato, é o Joaquim Correia do Botafogo. Eu acho que é péssimo nome, pô. Péssimo nome. E não é que eu acho péssimo nome porque ele é ruim de bola. É porque, novamente, a gente já tem no elenco atual que joga nessa posição de atacante. A gente já tem Caleri, já tem Ria Francisco, já tem André Silva e o Tapa vai ficar. A gente já tem 4 nomes, pra que a gente vai trazer mais cara lá? Sabe, qual que é o intuito de trazer mais cara? Por que, que a gente, se o intuito é trazer o Joaquim Correia, manda o Tapa embora também. Então não faz sentido, sabe? Tenta uma compensação financeira para o Galopo ficar lá e ao invés de ficar o Tapia, sabe? Sei lá, não faz sentido você ter 5 camisas 9 no elenco. Sendo que o Caleri já volta logo no início do ano, o Rian Francisco lá para fevereiro deve voltar, e o André Silva deve voltar nesse meio tempo também. Assim, até março, todos os atacantes do São Paulo já voltaram. Então eu não sei se o Joaquim Correia faz o menor sentido. Na verdade, não faz sentido nenhum. Até porque a gente voltou, a gente vai ficar com o Tapia. Por que o Joaquim Correia, sabe? Eu não consigo entender nada, nada. O Joaquim Correia, pra mim, é um nome que faz zero sentido. Vitinho, pra mim, o único problema pra mim é que a gente tem 3 laterais direitos, aí vai chegar mais um. Esse é o grande problema pra mim. E aí a gente tem Cedric e Mailton, que os dois, pra mim, poderia mandar embora. Não faz sentido desses dois, fica só com o Mike. E aí traz o Vitinho, aí beleza, faz sentido ter Mike e Vitinho. Lembrando que o Vitinho, a galera tá tirando o Vitinho pra bosta, tá, rapaziada? Não esquece que o Vitinho, em outubro, se eu não me engano, acho que foi na convocação de outubro, ele tava na seleção brasileira. Teve um corte ali que ele acabou sendo convocado pra seleção brasileira. E não é velho, ele tem 26 anos só. Pablo Maia tem 24, ele tem 26. É 2 aninhos de diferença. Ele tem potencial pra evoluir, tem potencial pra virar um grande lateral, pro São Paulo revender ele. Eu acho o Vitinho um bom nome. O único problema do Vitinho, pra mim, é ser lateral direito, que a gente já tem 3. O que a gente vai fazer com os outros 2 inúteis ali? Com o Mailton e com o Cedric? Aí é uma pergunta válida. Eu acho que é válida porque que a gente tá trazendo lateral direito, sendo que a gente já tem 2. Se tiver um plano de se desfazer desses caras, show de bola. Concordo em trazer o Vitinho, tá? Mas o Vitinho é um bom jogador e é jovem. Eu sou a favor da vinda do Vitinho, desde que a gente se desfaça ali de Cedric e Mailton, tá? E por fim, Savarino e Marlon Freitas eu acho que não vem, tá? Eu acho que não vem. Savarino pra mim seria um baita nome, Marlon Freitas seria um baita nome, 2 jogadores muito bons. Vamos ver quem o São Paulo de fato consegue trazer. O Savarino supriria essa necessidade de ter um potencial camisa 10 ali, eu acho que é um bom nome, sabe distribuir jogada, é criativo, iria ajudar muito o Marcos Antônio nessa função. E até deixar 2 caras que conseguem ter uma qualidade de passe um pouquinho melhor pra jogar um do lado do outro, fazer um meio-campo ainda com o Bobadilha, que também tem qualidade no passe, acho que seria um baita meio-campo do São Paulo. O Marlon Freitas vem pra ser um pitbull ali, ou ser um cara que consegue dar mais potencial marcação. Acho que são excelentes nomes, e por isso que se fosse a troca 3 por 3, eu até trocaria, tá? E o único ponto que eu acho realmente ruim dessa lista é o Joaquim Correia, porque a gente já tem 4 centroavantes. O que vai fazer com mais um, sabe? Acho que você vai inflar e talvez esse cara jogue pouco, muito pouco. Ou talvez o São Paulo esteja pensando já numa venda do Rian Francisco, ou o São Paulo esteja pensando em sair mais alguém aí do elenco. Eu, honestamente, tenho receio no Joaquim Correia, era o único que eu não traria aí dessa lista. Mas Ferrez, Pablo Maia e Rodriguinho, pra mim, são 3 nomes negociáveis desde que a negociação seja favorável. Rodriguinho não. Vitinho, Savarino e Marlon Freitas, pra mim, são excelentes nomes. Se o São Paulo conseguir trazer 2 deles ali, é muito bom. Só precisa pensar no caso do Vitinho, o que vai fazer com os outros 2 laterais inúteis. Então é isso. De notícias que a gente tinha do São Paulo, desenchei aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, nem sei quanto tempo já tem de vídeo. Mas o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas precisava pra trazer todas as informações, deixar tudo em dia. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal, de deixar o joinha se gostou de todas as informações. Dei minhas opiniões aqui. Se concorda, comenta aí. Se discorda das opiniões, também comenta aí. É sempre boa essa troca sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!